que surgiu a ciência, né? As ciências naturais, assim, pensando na física, na química, na biologia, né? De onde que elas surgiram? A ciência é um instrumento importantíssimo para a gente, primeiro, compreender certos fenômenos naturais, né? Até certo ponto, assim, e também compreender e fazer previsões sobre esses fenômenos, né? E aí, dessa forma, a gente consegue, de alguma maneira, controlar também esses fenômenos, né? E desenvolver aplicações que melhoram a nossa vida de fato, né? Então, todos os avanços tecnológicos que a gente tem, por exemplo, né, na área da saúde, né, o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de tratamentos, todos esses avanços, eles têm origem, no final das contas, no conhecimento científico, né? É o conhecimento científico que proporcionou esses avanços. A gente pode falar o mesmo para avanços tecnológicos na área da engenharia, da computação, né? Tudo isso vem, no fundo, de teorias científicas, né? Que nos permitem entender os fenômenos e aí, a partir disso, a gente consegue usar esse entendimento dos fenômenos, né, para construir essas ferramentas tecnológicas, né, que vão, de fato, influenciar ali numa melhora da qualidade de vida da humanidade. Agora, a ciência, né, como conhecimento humano, né, ela é uma atividade humana, né, então ela tem uma origem histórica, ela surge de algum movimento, né, ela é influenciada por movimentos anteriores e tudo. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sabe? Sobre como que a ciência surgiu, né, qual que é a origem dela, e também a sua evolução ao longo do tempo, né? Como é que ela foi se desenvolvendo e sofrendo modificações e chegou na forma atual que a gente conhece hoje. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente fala principalmente sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A ciência que nós conhecemos hoje, né, é o que a gente chama de ciência moderna, né? Ela surge num período que a gente conhece como Revolução Científica. Tá? Esse período ele começa ali no século XVI, XVII, né? Se estende um pouquinho para o século XVIII, e é o período em que tem alguns personagens famosos desse período, né? Por exemplo, o Galileu é um personagem muito famoso, né, desse período, o Newton, né? O Copérnico, o Kepler. Essas figuras elas ajudaram ali a construir esse movimento e a moldar aquilo que a gente conhece hoje como ciência moderna, né? Mas eu vou chamar aqui sempre de ciência, né? É importante chamar a atenção para o seguinte, né? Não confunda ciência moderna com física moderna, tá? Ciência moderna, ela se refere a ciência pós-revolução científica, justamente isso, né? Esse movimento que foi criado lá pelo Galileu, pelo Newton e tal. E a física moderna, a gente usa esse termo, né, para se referir à relatividade e à mecânica quântica, né? A gente pode dizer que a física moderna surge de uma espécie de segunda revolução científica, tá? Então, quando a gente fala de física moderna, a gente está falando de teorias mais próximas, mais contemporâneas, né? E quando a gente fala de ciência moderna, a gente fala da ciência que foi desenvolvida ali pelo Galileu, Newton e tal. Bom, mas é claro que a ciência ela não surgiu do nada, né? Essa forma de pensar o mundo como a gente usa hoje, né? Essa abordagem que a gente faz para o mundo através de teorias científicas, ela não surgiu do nada, né? Ela na verdade é um desdobramento de outras abordagens que havia anteriormente, né? Então, o que existia antes da ciência, né? Qual era a forma, né, a maneira como as pessoas abordavam os fenômenos naturais, né, tentavam explicar os fenômenos naturais antes da Revolução Científica. Bom, o que havia antes da Revolução Científica, né, de abordagem, de forma de teorias sobre o mundo, né, era desenvolvido pela filosofia. Tá? Então, a ciência, ela, no fundo, ela é um desdobramento da filosofia, ela vem da filosofia, ela tem origem na filosofia. Então, a filosofia, antes desse período da Revolução Científica, né, se ocupava de todas as áreas, né, inclusive dos fenômenos naturais, né, de tentar explicar os fenômenos naturais. Né. Isso muda com a Revolução Científica e a ciência ocupa esse espaço. E essa cisão, né, essa separação, ela se deu de tal forma que hoje a gente pode pensar numa distinção assim, rápida, né, sobre ciência e filosofia. Né. A gente pode pensar que a ciência ela está restrita a falar sobre objetos empíricos, né, objetos do mundo, coisas que a gente consegue detectar, que a gente consegue fazer experiência e tal. E a filosofia é mais livre, ela está aberta para discutir questões que não se referem a objetos empíricos. Né. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Então, um exemplo mais óbvio assim é a ideia de Deus, por exemplo. Né?
A filosofia, existem vários autores famosos, importantes, né, de todas as etapas, todas as épocas ali da filosofia, né, que se ocuparam dessa questão, né, assim, eles dedicaram a vida a pensar, né, sobre essa questão de Deus, né, a ideia de Deus e tal. Então você pode pensar ali, alguns autores, sei lá, o Kant, por exemplo, é um dos autores que, é claro que a obra dele é gigantesca, né, ele vai abordar vários assuntos, mas um dos assuntos que ele vai abordar é justamente isso. E isso tem uma importância num campo que a gente chama de filosofia prática, né, que é o campo da ética, da moral, né? Então, alguns autores, como Kant, por exemplo, vai entender que essa ideia de Deus ela é importante para a gente estabelecer condições de possibilidade para criar regras, né, de comportamento da sociedade. Outros autores vão discordar disso e tudo, mas a ideia de Deus ela pode ser pensada na filosofia. Agora, ela pode ser pensada na ciência? Aí não é mais o campo adequado para a gente pensar isso, porque a ciência ela sempre vai se ocupar com questões que estão relacionadas a observações experimentais, objetos empíricos, né? Objetos que podem ser detectados, né? E Deus não é um objeto empírico, né? Então a gente pode pensar em outras questões também, por exemplo, a imortalidade da alma, né? É uma discussão da filosofia, mas que não cabe em uma teoria científica, né? Então a ciência é um campo restrito à restrição, né? O que vai criar ali essa fronteira entre filosofia e ciência, principalmente essa temática, né? A temática de objetos empíricos, né? A ciência vai tratar de objetos empíricos, né? E a filosofia não precisa se comprometer com isso. Ela pode pensar objetos que não têm relação nenhuma com o mundo empírico. Então, hoje, quando a gente olha para a filosofia e a ciência, né, são dois campos bem distintos, né? Existem outras características que eu vou falar aqui nesse vídeo ainda, né, que são bem marcantes, né, que marcam muito bem essa distinção entre filosofia e ciência. Mas, então é difícil imaginar que a ciência veio da filosofia de certa forma, né, já que a gente tem essa distinção tão clara assim. Mas existem algumas semelhanças, tá? Então, uma das semelhanças, a principal delas, é o seguinte, é uma estratégia, né, que os primeiros filósofos começaram a usar e que ela veio ao longo de toda a história da filosofia, né, é usada, né, como uma base ali para a gente pensar qualquer tipo de teoria da filosofia. E isso continua na ciência também. Então, essa estratégia, a gente pode dizer que os primeiros filósofos desenvolveram essa estratégia. E essa estratégia, né, que seria a semelhança, né, aquilo que mostra que realmente, né, a ciência ela é um desdobramento da filosofia, né, ela veio realmente da filosofia, né. Essa estratégia é o seguinte, né, é o uso de conceitos universais, gerais, para explicar eventos particulares, né. Vamos entender isso melhor. Então, eu vou começar com exemplos da própria ciência, para a gente entender isso melhor. Quando Newton elabora a teoria da gravitação universal, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai estabelecer uma lei, que a gente conhece como lei da gravitação universal. Essa lei fala que, é essa expressão que aparece aqui, né? Então, ela vai falar que dois objetos de massa 1 e massa 2, eles se atraem, né, por uma força que é dada, que ela é igual, né? Essa força é proporcional ao produto das massas e ela é inversamente proporcional à distância entre as massas ao quadrado, né? Então, isso é uma regra geral, universal, que vale para qualquer massa. Então, Newton não está especificando, ele não está falando que isso vale só quando a massa é uma pedra e a outra massa é a Terra. Não, ele está falando que qualquer objeto com massa respeita essa lei, tá? Então isso vale para as luas de Júpiter, vale para o planeta Terra, vale para o Sol, vale para qualquer coisa que tem massa, para galáxias e tal. Então é uma lei universal, ela vale para todos os objetos do mundo, né? E ela é uma lei necessária, no seguinte sentido, né? De que ela é uma norma que não pode ser violada, né? Então, o funcionamento da atração gravitacional não é de outra forma. Não é de outra forma, né? A atração gravitacional funciona dessa forma, sem exceção, né? Essa é a pretensão da teoria da gravitação universal. Então, quando Newton estabelece essa lei, né, e essa lei ela tem a pretensão de ser um conhecimento universal e necessário, né? Necessário nesse sentido de que não pode ser de outra forma que as coisas funcionam dessa forma. Ele estabelece essa ideia que eu estou falando, que é uma ideia geral. E essa ideia geral, ela é aplicada em todos os casos que você quiser. Então, se você quiser saber, sei lá, qual que é a relação entre
o planeta Mercúrio e o Sol, você usa essa relação aqui. Se você quiser saber qual que é a relação de atração gravitacional entre a pedra e a Terra, você usa essa mesma relação, tá? Então ela vale para todos os objetos. Então, nesse sentido, a estratégia que é usada aqui pelos cientistas, né, ela é: desenvolva um argumento geral e a partir desse argumento geral, a partir dessa lei, a partir dessa ideia, né, que vale para todos os casos, você explica os casos particulares. Nota que eu estou usando o exemplo aqui da gravitação universal do Newton, mas eu poderia usar qualquer exemplo da ciência, né? Então, assim, a gente pode pensar, o eletromagnetismo tem suas leis. As equações de Maxwell são as leis do eletromagnetismo, né? Elas vão falar como as cargas vão se comportar e tal. Essas equações de Maxwell, elas podem ser aplicadas a qualquer objeto que tem carga elétrica, né? Então, é nesse sentido, e isso vale também para a mecânica quântica, vale para a termodinâmica, vale para todas as teorias da física, né? Todas as teorias da ciência, na verdade, né? Você estabelece ali argumentos que são gerais, e aí esses argumentos, essa ideia geral, ela vai ser aplicada em casos particulares, e aí a gente vai conseguir entender esses casos particulares partindo dessa lei geral. Então, é a ideia de que o universal explica o particular, tá? Essa é a ideia. Bom, essa ideia, ou essa estratégia de explicar o particular pelo universal, né, ela não foi elaborada pelos cientistas lá da Revolução Científica, como eu falei. Ela não foi elaborada pelo Newton, pelo Galileu, não, ela não foi elaborada por um cientista. Ela foi elaborada por um filósofo, né? Assim, foi elaborada, talvez seja uma coisa forte, de uma afirmação muito forte, né? Assim, mas o primeiro usuário dessa estratégia que a gente consegue identificar é um filósofo chamado Tales, né? Conhecido como Tales de Mileto. O Tales, ele tem uma tese que para nós hoje pode parecer um pouco boba, porque, né, o Tales ele vive ali mais ou menos 600 antes de Cristo, né? Então, assim, ele não tem referências que nós temos hoje, né? Então, a tese dele pode parecer um pouco boba para a gente, mas a tese dele tem essa estratégia ali de pano de fundo, né? A tese dele, o Tales, ele tem um trabalho que, o que chegou a nós, né, do trabalho do Tales, são apenas fragmentos, assim, né? Esses textos completos desses filósofos, primeiros filósofos, eles não existem, né? Então é muito difícil traçar ali fazer uma análise assim profunda sobre a teoria desses filósofos mais antigos, né, que são chamados de pré-socráticos, tá? Esses filósofos, esses primeiros filósofos, não tem muito material escrito das teorias deles, né? Não tem tantos registros assim, tem alguns fragmentos e tal. Mas um dos fragmentos importantes, né, da teoria do Tales, uma frase importante, né, de um dos fragmentos, é uma que representa uma espécie de lei que o Tales estava querendo propor, que é a seguinte, né? O Tales vai dizer que tudo é água. Quando ele diz isso, que tudo é água, ele está querendo dizer que a água seria uma espécie de princípio fundamental, ou elemento que está presente em todos os outros objetos. E aí, a ideia dele é a seguinte, né? Se nós conhecemos, então, esse objeto, esse elemento, então a gente vai conhecer todos os outros objetos, né? O mundo, a gente vai conhecer como o mundo é formado. O mundo é formado desse elemento central, né? Nota que a escolha de água aqui, ela pode parecer um pouco boba, porque assim, hoje a gente pode pensar, bom, óbvio que a água não é um elemento fundamental, né? Existem elementos que são mais fundamentais e tal, mas na época dele lá, né, ele tá sem referências anteriores, então ele não conhece lá, a teoria atômica, por exemplo, né? Mas ele tem ali uma noção de que a água é um elemento importante. Ele vive numa região muito seca, né? Mileto é uma região que hoje está na Turquia, né? Mas ela é uma região ali próximo da Grécia, muito seca e tal, então a água é um elemento importante. E por isso ele pensa, né, dessa forma. Agora, a escolha do elemento que ele elegeu ali como aquele que é o elemento principal, importante, né, não é muito importante. Então vamos pensar só na estrutura da frase que ele enuncia, né, dessa coisa de que tudo é alguma coisa. Então tudo é algum elemento. Ou seja, ele está falando o seguinte, ele está querendo dizer, esse elemento que compõe todas as coisas, ele pode ser usado para explicar todas as coisas. Nota que essa é a estratégia de explicar o particular a partir de uma ideia universal. É a mesma ideia que o Newton vai usar quando ele estabelece a lei da gravitação universal, é a mesma ideia que a gente usa para estabelecer as leis do eletromagnetismo e qualquer outra forma, qualquer outra atividade no campo científico usa essa estratégia também, que é, vamos explicar os casos particulares a partir dos universais. Então, ideias mais gerais vão explicar os casos particulares, né? Então, o Tales é o primeiro usuário dessa estratégia, ele vai enunciar essa
tese meio esquisita dele, que, né, para nós é meio estranha, né, de que tudo é água e tal, e ele vai se tornar então o primeiro usuário dessa estratégia. E ele é classificado como o primeiro filósofo muito por causa disso, né? Porque a filosofia também é uma forma de pensamento, né, que tem uma raiz histórica, né? Ou seja, ela foi desenvolvida a partir de algo, de uma atividade intelectual anterior, né? Que atividade intelectual era essa? A atividade que existe, então, a forma de pensar o mundo que existia antes da filosofia era a mitologia, né? O recurso que as civilizações pré-filosóficas tinham para elaborar ou para entender o mundo, né, era justamente para tentar entender o mundo, né, para tentar de alguma forma, né, dar significado para os fenômenos naturais, era através de histórias, né? Histórias que compõem a mitologia, né? Então daí você tem mitologia de vários povos, né, de várias regiões do mundo, são diferentes e tudo, mas todas elas têm características que são semelhantes. Para a gente entender essa característica, vamos pegar algum mito como exemplo aqui, né? Então assim, existe uma história na mitologia egípcia, né, que tentava explicar as cheias do Rio Nilo, né? Então, as cheias do Rio Nilo sempre foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia, né? E uma explicação, né, uma forma de entender as cheias do Rio Nilo, né, durante um certo período, que os egípcios usavam, era uma história sobre uma deusa chamada Ísis, né, que é uma deusa egípcia, e aí ela tem uma tragédia que acontece, né, na vida dela e tal. E aí os egípcios entendiam que a cheia do rio Nilo era devido ao fato de que a Ísis chorava e aí as lágrimas da Ísis acabam enchendo o rio Nilo em determinados períodos do ano, né? Então, assim, eu não vou explorar muito essa parte de mitologia, nem tenho competência para isso, mas assim, a minha ideia é, vamos considerar isso como um exemplo e vamos tentar tirar aqui algumas características dessa história, né? Nota que aqui a explicação ela é completamente diferente da explicação filosófica, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Tales, né, quando ele fala que tudo é água, né, que a água ali é uma abordagem completamente diferente. E essas duas são diferentes também da abordagem científica, por exemplo, a lei da gravitação universal do Newton, né? Então, mas vamos olhar primeiro para essa parte da mitologia, né? Quando a gente pensa nessa história da Ísis que chora e tal e enche o rio Nilo, isso aqui, qual que é a estratégia que eles estão usando? Eles estão usando a estratégia do universal explicando o particular? Não, eles não estão usando isso, eles estão fazendo o contrário. O que explica a cheia do rio Nilo é um caso, é uma história, é uma narrativa, é algo que aconteceu com um determinado personagem. Então, por que a Ísis ela sofreu essas coisas que ela sofreu lá, e aí por isso ela chora, e aí por isso o rio Nilo enche? Ou seja, a cheia do rio Nilo, ela está atrelada, ela está vinculada a uma história particular. Não é algo necessário, não é algo que vale em todos os casos, é algo muito particular, depende de acontecimentos da vida dos deuses. Então a mitologia tem essa característica, né? Ela vai explicar os fenômenos naturais usando como explicação, né, a eventos que aconteceram na vida dos deuses, ou seja, são casos particulares, narrativas que explicam os fenômenos naturais. Então eles não estão usando aquela estratégia de pensa no universal e o universal vai explicar o particular. Não, eles estão pegando casos particulares, histórias que aconteceram com deuses, sei lá, pode envolver humanos também de vez em quando, mas casos particulares, histórias, narrativas que são usadas para explicar fenômenos naturais. Então tem um caráter aqui, né, de contingência, ou seja, que é o contrário da necessidade, né? Poderia ser de outra forma? Poderia ser de outra forma. Se não tivesse acontecido isso que aconteceu com a Ísis, e se ela não chorasse, sei lá, o rio Nilo não ia ter a cheia. Então não existe na explicação do fenômeno natural o caráter de necessidade. Necessidade, de novo, né, no sentido de que não pode ser de outra forma. Aqui pode ser de outra forma, tá? É um caso particular, poderia acontecer outra coisa com ela, portanto, essa não é uma explicação universal e necessária. E aí, por motivos históricos, né, na Grécia especificamente, começa a surgir um movimento que vamos tentar explicar os fenômenos naturais de outra maneira, né? E aí surgem esses que eu estou chamando de primeiros filósofos, que são os primeiros usuários dessa ideia de vamos explicar os fenômenos, coisas particulares, coisas que a gente enxerga, né? Uma pedra caindo aqui, né? Uma chuva caindo lá do outro lado e tal.
vamos explicar essas coisas que são particulares usando ideias universais. Então, a filosofia surge daí, e essa ideia se mantém ao longo da filosofia, né? Então a filosofia vai lá, surge ali na Grécia Antiga, a gente tem esse período que a gente chama de filosofia grega, aí depois você tem um outro período que é a filosofia medieval, né? Que vai passar ali num período, durante o período medieval mesmo, né? Vai até 1400, 1500 ali, aí depois você tem a filosofia moderna, depois você tem a filosofia contemporânea. E ao longo de toda essa história da filosofia, você tem o uso dessa ferramenta, né, de pensar o universal, explicar o particular através do universal. Né? Então, isso é uma característica presente em todos esses movimentos. E é uma característica presente também nas teorias científicas. Então, as teorias científicas que se desvincularam da filosofia ali, num certo momento, ali em torno de 1500, 1600, né, você começa a ter uma separação da filosofia e da ciência, mas a ciência preservou essa característica da filosofia, tá? Então, a ciência ela tem uma raiz na filosofia e essa característica ela preserva. Então, hoje, se você vai pensar em alguma teoria científica, você não vai pensar numa teoria científica que funciona dessa forma, né, de algo particular explicando o universal. Você vai pensar o contrário. Então, o que a gente está falando aqui, primeiro, são semelhanças, né, entre a filosofia e a ciência, né? Algo uma característica que era da filosofia, que foi preservada ali na hora que a ciência se desvincula da filosofia. Agora, como elas são campos distintos do conhecimento, né, então existem diferenças, né? Claro que existem. Vamos falar um pouco das diferenças agora. As duas diferenças importantíssimas, né, que marcam realmente essa separação da filosofia com a ciência, né, por volta ali de 1500, 1600, são dois elementos, na verdade, são dois fatores, né? O primeiro fator é o uso da matemática na explicação de fenômenos naturais. Então, essa ideia surge com alguns autores ali a partir de 1500, 1600, e o mais conhecido desses autores é o Galileu, né? O Galileu vai começar a olhar para o mundo e pensar que a gente pode explicar o mundo usando ferramentas matemáticas. Tá? Então ele vai usar essa ideia, né? A ideia de que, na verdade, o Galileu tem uma ideia um pouco mais pretensiosa, né? De achar que a matemática nos permite desvendar realmente qual é o funcionamento do mundo, ou seja, o mundo é escrito em linguagem matemática, né? De certa forma. Uma frase do Galileu, essa é uma frase do Galileu, né? A ideia de que Deus escreveu o mundo em linguagem matemática e tal. Então, o Galileu vai usar isso como uma referência muito forte, né? E aí, as teorias do Galileu, né, sobre o movimento vão ser escritas em linguagem matemática, porque ele achava que o mundo, a natureza, era escrita em linguagem matemática, né? A gente não precisa concordar com isso, tá? Mas a ideia dele é uma ideia sensacional, excelente, e ela vai permitir, no final das contas, né, o desenvolvimento da ciência como a gente conhece hoje, né? Então, essa característica, né, de introduzir a matemática na explicação, ela não estava presente, por exemplo, na física aristotélica, né, que era uma teoria que a gente pode classificar como uma teoria da filosofia, né? Já que Aristóteles é um filósofo, isso é uma teoria pré-revolução científica, né? Então, essa abordagem filosófica para explicar os fenômenos naturais não envolvia elementos matemáticos, né? E aí, esses autores, né, estou citando o Galileu aqui, mas existem outros, né, que vão fazer essa ruptura com essa ideia anterior, e aí eles vão criar esse novo movimento que é o que a gente conhece como ciência moderna. Então a ideia de física matemática surge aí, né? Depois vem Newton com o livro Princípios, né, que acaba estabelecendo isso de uma maneira muito rigorosa, tá? E aí a ciência começa a usar a matemática como um recurso, né? Então essa é uma característica importante desse período da Revolução Científica, né? Então uma das distinções da filosofia para a ciência seria justamente isso, né? O uso da matemática. Outra distinção importante é a experimentação, né? O uso de experimentos para testar as teorias, né? Então quando você elabora uma teoria no campo científico, você tem que elaborá-la de tal forma que ela seja testável, né? Você tem que existir, é necessário que exista algum tipo de mecanismo para testar a sua teoria, algum mecanismo experimental para testar a sua teoria. E esses dois elementos, nota que eu estou falando aqui de um período de 1600, 1700, né? Esses dois elementos, eles estão incorporados, né? Você tem o desenvolvimento, então, do que a gente chama de ciência moderna, e aí você tem, com isso, o desenvolvimento tecnológico absurdo que a gente pode pensar ali a partir desse período até hoje, né?
E aí a ciência, ela se torna a forma mais precisa, né, a ferramenta mais importante que a gente tem para entender os fenômenos naturais. Então, nesse período, você tem ali uma construção de certas teorias, né? Então, existe o desenvolvimento da mecânica clássica, né? Estou pensando nas teorias da física, tá? Então, tem o desenvolvimento da mecânica clássica, depois tem a termodinâmica, depois tem o eletromagnetismo, e essas teorias vão se estabelecendo de tal forma que no final do século XIX, ali no 1800 e final de 1800, você tem existe um ambiente de otimismo gigantesco, né, entre os físicos. E aí, nessa época, surge uma outra alteração muito importante na história da ciência, né, que é um período em que algumas pessoas chamam de segunda revolução científica, que é justamente uma espécie de ruptura com esse ideal otimista que existia, né, entre os físicos, né? Então, os físicos achavam que a física explicava de fato o mundo e que a física tinha explicado todos os fenômenos importantes, e o que aconteceria depois seria só o uso dessa explicação que a gente já tinha, né? Essas ferramentas que a gente tinha para explicar o mundo em casos particulares e tal. Então a gente já teria ali meio que desvendado todos os mistérios do mundo, né, de certa maneira. E em 1900, né, no início de 1900, surgem duas teorias que vão romper completamente com essa ideia. Surgem duas teorias, né? Essas teorias são, primeiro, a mecânica quântica, né, e depois a relatividade restrita e depois a relatividade geral, né? Então a gente pode pensar em duas teorias como mecânica quântica e relatividade. E elas vão, de certa forma, substituir as teorias antigas em alguns aspectos, né? Então, alguns aspectos da mecânica serão substituídos pela relatividade, pela mecânica quântica e tal. Então, a forma de explicar os fenômenos, ela vai mudar completamente, né? A teoria vigente, né, para explicar os fenômenos, ela vai mudar. E os físicos vão ali passar por um período que é inédito, né, na história da filosofia, da ciência moderna, que é a substituição de teorias, né? Então, teorias que antes as pessoas achavam que eram, sei lá, o reflexo do mundo, né, que descreviam o mundo, no final das contas não é bem assim, né? Elas foram substituídas por outras, e aí surge algo que é o seguinte, que a gente pode pensar, bom, então teorias científicas podem ser substituídas por outras, né? E isso faz com que esse ambiente de otimismo exagerado com relação à capacidade do ser humano de explicar todos os fenômenos naturais, esse otimismo ele vai diminuir bastante, né? Já que agora, sempre que a gente olhar para uma teoria científica, a gente pode pensar, bom, essa teoria, será que ela é a última teoria? Quem garante que ela é a última teoria, né? Pode ser que daqui a alguns anos vai surgir alguém que vai explicar os fenômenos de outra maneira, vai explicar de uma maneira mais eficiente, e as teorias atuais vão ser substituídas por outras. Então, a ideia de que nós somos capazes de descrever o mundo de fato é uma ideia que vai perdendo força no campo da ciência. Então, esse segundo movimento, que é caracterizado como segunda revolução científica, né, ele vai transformar assim, a forma como a gente entende essa relação de teoria, né, científica e mundo, né? Ela vai criar ali uma espécie de desilusão ali entre os físicos, né? Isso vai ter impacto em outras áreas e tudo, mas a ciência, de certa forma, ela sempre avança, né? Então, a explicação que nós temos hoje é melhor do que a explicação que nós tínhamos antes. O ambiente ele é menos otimista porque existe uma certa maturidade, né, com relação a essa situação da possibilidade da ciência explicar o mundo ou não, né? Então, uma forma de pensar a ciência hoje, talvez mais sóbria, seria imaginar que a ciência é uma ferramenta que nós temos para fazer previsões, para, de certa forma, entender até certo ponto os fenômenos naturais e usar essas explicações para construir para desenvolvimentos tecnológicos, né, em diversos campos, coisas que vão, de fato, melhorar a nossa vida, melhorar a qualidade de vida. Então, eu diria que a ciência é pensada como uma forma de descrever o mundo, de entender os mistérios do mundo. Não é bem assim, né? A ciência é mais uma ferramenta de fazer previsões, né? Então, ela nos permite fazer previsões, né? Ela tem é claro que ela é importantíssima, né? Porque a partir dessas previsões que a gente consegue fazer, a gente consegue, de certa forma, controlar alguns fenômenos e usar, né, a partir desse controle dos fenômenos, usar isso de forma prática, né, através de aplicações tecnológicas, né? Mas essa ideia de que a ciência é capaz de desvendar a realidade por trás das coisas e tal, que era um ideal que o Galileu, né, que esses primeiros cientistas adotaram, né, e que foi muito importante para o desenvolvimento da teoria na época, né,
ele hoje é algo mais difícil, né? Então essa confiança excessiva na razão, né, de que a razão seria capaz de fazer isso, ela vai enfraquecendo à medida que a ciência vai se desenvolvendo, a gente vê que as teorias são substituídas por outras e que no fundo é muito difícil afirmar que a gente conhece a realidade de fato, né, dos fenômenos naturais.